Olá, queridos amigos do YouTube. Hoje nós iremos estudar sobre a família. Achei bastante interessante que em Gênesis, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Muito interessante, né? Deus fez Adão. E depois pegou uma costela de Adão, fez aquela linda mulher, aquela maravilhosa mulher, e deu para Adão. E ali Deus formou o primeiro casal. Adão ficou impressionadíssimo com aquela mulher linda, a primeira mulher que ele via em sua vida, e ainda era dele. Ele a amou profundamente. E Adão fez a primeira declaração de amor que está no versículo seguinte, o 23. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então ele disse: Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então ele amou Eva, apaixonou-se Eva, e ele já entendeu de imediato que ela a pertencia e que ela era parte dele. E versículo 24 diz: Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, no casamento, esta união torna o homem e a mulher uma só carne. O que é ser uma só carne? É uma só pessoa, é um só corpo. O relacionamento conjugal, ele é um relacionamento abençoado por Deus, é uma ideia de Deus e é para ser consagrado ao Senhor. Homem e mulher, nenhum é para sentir mais que o outro. Ambos precisam cuidar um do outro como cuidam de si mesmo. E uma família, né, culturalmente, nós costumamos dizer que uma família está completa com os filhos. E há algumas divergências de opiniões, né? Atualmente nem todo mundo deseja ter filhos, né? Por opção, mas normalmente, né? Ainda na maioria dos casais, ainda desejam ter filhos, né? E o que significam os filhos, né? A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. E por que é importante ter filho? Ellen White diz no livro O Lar Adventista, porque a Igreja Adventista tem um livro que inspirado por Ellen White, e esse livro tem todos os assuntos importantes de uma família. Tudo, desde a decoração da casa, a escolha do local de onde se vai morar, sobre o namoro, noivado, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, tudo que você puder imaginar, né? Todos os assuntos de família tem aqui, o Lar Adventista. É um livro muito, muito completo. E Ellen White escreve pegando trechos da Bíblia o tempo todo, né? Porque Ellen White, ela sempre teve como base para os seus escritos a palavra de Deus. E o que ela fala sobre o lar sem filhos. Ela diz: o lar sem filhos é um lugar desolado. O coração dos que nele residem corre o risco de se tornar egoísta, de acariciar o amor pela própria comodidade e consultar seus próprios desejos e conveniências. Desejam simpatia para si, mas tem pouco para conceder aos outros. Então, quando nós temos filhos,
nós exercitamos a paciência, a tolerância e o verdadeiro amor. Então, você poderá pensar, eu não tenho um filho, então Ellen White, ela está me criticando. Não, não está criticando. O que ela diz é que os casais que não têm filho por algum motivo, ou porque optam não ter filhos, não é pecado. Porém, precisam ter um pouco de cuidado para se vigiarem, para que eles não tornem o seu próprio centro, né? Não seja o seu próprio foco, mas que... Porque o nosso coração, ele é muito egoísta, né? Então, quando nós temos filhos, nós nos dedicamos incondicionalmente aos nossos filhos. A gente tira muito o olhar de nós e nós nos dedicamos aos nossos filhos. E é um amor que a gente... É um amor genuíno, podemos dizer. O amor de pais é um amor genuíno, porque é o amor que está sempre pensando no outro. Tudo que pai e mãe decidem, se vão fazer um passeio, a escolha de uma alimentação, a compra de algum imóvel, todas as decisões são tomadas com base na felicidade de seus filhos, né? Se vai ser bom para eles, se eles podem participar, se não vai faltar para eles esse novo projeto que estamos idealizando. Então, é um amor muito genuíno. Amor de pai e o amor de mãe é o amor que mais se parece com o amor de Deus. Então, é uma doação muito grande, né? Então, isso nos humaniza. Isso nos ajuda a compreender o amor de Deus por nós e nos ajuda também a nos percebermos como filhos, como nos comportamos como filhos diante de Deus quando nós assistimos a maneira como nossos filhos imperfeitamente se comportam diante de nós, apesar da grande dedicação que nós temos a eles, dia e noite, 24 horas, de tudo fazermos por eles, e como eles muitas vezes nos dão muitas alegrias, mas também filho decepciona, né? Muitas vezes os pais não merecem, mas que esse relacionamento de pais e filhos aqui na Terra, a gente pode usar muito como base para compreender o nosso relacionamento com Deus, né? É claro que Deus se relaciona conosco como um pai, mas de uma maneira perfeita, né? Nós nos relacionamos de uma maneira muito bonita com os nossos filhos, mas nós somos imperfeitos e cometemos erros muitas vezes. Então, é apenas assim quando eu digo que a gente pode fazer uma comparação e nos ajudar a compreender no nosso relacionamento com Deus, mas nós sabemos que, né, ajuda sim, mas o relacionamento com Deus, de Deus para conosco, nos inspira a sermos genuínos com nossos filhos, a perdoarmos, a amarmos e a continuarmos cuidando deles. Então, queridos, isso me faz pensar também no quanto alguns pais necessitam refletir sobre o que eles representam no lar, o que o homem é para a esposa, o que a esposa é para o seu esposo, né? O que ambos são para os seus filhos, para que aprendam a resolver seus assuntos sem estarem pensando em divórcio. Porque o divórcio, visto por muitos casais como a solução, é o início de grandes problemas emocionais, problemas financeiros, né? Principalmente para o lado feminino, que normalmente a mãe fica com os filhos e infelizmente tem as exceções, mas muitos pais ficam negando pensões para os seus filhos e eu não compreendo como é que um pai... eu tenho várias amigas passando por essa situação em que precisam receber pensão para os seus filhos e eu tenho acompanhado a dificuldade que esses pais sentem de dar o alimento, que é o cuidado básico para os seus próprios filhos. Então, o que é que nós vemos? Que o amor está se esfriando do coração de quase todos, e isso é profético.
Isso é profecia. Então, queridos, nós sabemos que próxima volta de Jesus, o amor de muitos corações irão se esfriar, mas não precisa ser o nosso coração. As profecias não precisam se cumprir na nossa família. Portanto, papai e mamãe, tenham como prioridade o seu casamento, tenham como prioridade estar com os seus filhos. Que estar com seus filhos, que seja a ocupação mais importante, que seja o seu lazer, que seja o seu entretenimento. A vida passa rápido, eles crescem, logo eles ficam independentes. E o que nós os ensinamos? Que base lhes demos para que eles possam dar sequência na formação de sua família? Que base nós demos a eles espiritualmente para que eles possam dar continuidade no cuidado, na adoração a Deus na igreja? Que base nós demos a eles para que eles sejam a diferença na sociedade? Então, pais, nossos filhos precisam ser felizes porque foi nossa responsabilidade colocá-los no mundo. Eu desejo de coração que esse vídeo chegue a pais, mães que estejam precisando refletir e saibam que a união de vocês, depois de unidos, ao escolhermos alguém para casarmos, né, precisamos consultar a Deus. Se você fez isso, mas mesmo assim está com problema, ou se você não fez e você pensa que escolheu errado, isso não deve ser mais a preocupação de vocês. A preocupação agora é fazer dar certo. Então, oremos, né? Oremos pelo nosso casamento, oremos pelos nossos filhos, perdoemos uns aos outros. Perdoar não é humilhante, perdoar é uma ação de forte. Somente pessoas fortes, pessoas que estão espiritualmente saudáveis, elas conseguem perdoar e amar. Então, queridos, que no nosso lar seja desenvolvido a verdadeira simpatia, a paciência, o amor, a tolerância. E que no dia da volta de Jesus, que nós possamos nos apresentar diante do nosso Deus e dizer: eis aqui os filhos que tu confiaste a mim. Eu vou ficar aqui em oração para que você, ao ouvir esse vídeo, ao assistir esse vídeo, que vocês como casais, né, como um casal, que vocês como um casal possam refletir, se ajoelhar e aí na sua casa também implorar a Deus por um recomeço, cheio de amor, cheio de união, cheio de perdão. E não esqueçam jamais que seus filhos são a sua prioridade. Quando nós temos filhos, não é para nós mais que vivemos, mas para eles. Vivemos para eles, nós os colocamos nessa terra. Nós somos responsáveis pela felicidade deles, pela alegria deles, pela espiritualidade deles. Então, que você, casal, se ajoelhe e ore nesse momento pelo seu casamento, pelo seu filho e vivam uma vida com propósito. Um grande abraço a todos.